Foi rápido, um pequeno intervalo. E aí, quem que mais dos internautas que nos perguntam, Deise? Então, recebemos uma pergunta, até parece que é uma pessoa que tem conhecimento, porque já leu o livro de Allan Kardec, os livros. Ele pergunta assim: Allan Kardec nos traz a máxima de que fora da caridade não há salvação. Como explicar isso, professor, de maneira simples para a gente entender? É que, veja que Kardec, quando traz essa máxima, para entender geral que não é fora da igreja não há salvação, que fora dos templos não há salvação. Porque Jesus não trouxe e não fundou nenhuma religião. Jesus nos trouxe a religião do amor. Como disse no bloco anterior, amor e caridade são irmãs gêmeas. Então, por isso dizer, fora da caridade não há salvação. Você não precisa estar dentro de uma igreja para se salvar pelo amor. Pratique o amor. O amor é belo, o amor é suave, o amor vence todas as barreiras. Então, com a prática da caridade, doando de si, você estará revertendo o quadro de dores que possivelmente poderia ter, está se salvando dessa vida mundana, se salvando da terra, da vida material. Quando se fala que a caridade começa dentro de casa, professor, dá para explicar? Sim, claro. Eu costumo dizer que a gente levanta, faz a prece ou não, vai no banheiro, escova o dente, vai se vestir e veste várias máscaras. Aí a máscara envernizada para ir na sociedade, a máscara para ir trabalhar, várias máscaras. E a máscara para ir nos templos religiosos, seja a Igreja Católica, seja no centro espírita, seja na igreja evangélica, com as máscaras, falando baixinho, falando suave, falando do Evangelho de Jesus, tudo com uma voz mansa. Chegando em casa, no portão mesmo, entrou, arranca a máscara, joga fora e começa a gritar. Grita com a esposa, e aí, já está pronta a comida? E fala alto, e fala com as crianças, eu não quero, eu tive um dia cheio, etc. e tal. Lê do engano. Tudo aquilo que fez é como se estivesse fazendo uma pintura artística. E aí, quando chega ao final para pôr a assinatura, passa a mão em tudo. A minha assinatura é essa, desfaz tudo. Quem é que a gente engana com a nossa loucura, disse o poeta. A caridade é dentro de casa, para entender o Espiritismo como o Consolador, como o cristianismo redivivo, nos traz de que quem é essa célula que está conosco? Mulher, filhos, às vezes um cunhado que veio morar junto, veio de outra cidade, por uma tragédia, como estamos vendo aí no Rio Grande do Sul. Mas quem são essas criaturas? Os nossos filhos não são nossos, estão sob a nossa responsabilidade como filhos, mas eles, na verdade, são nossos irmãos espíritos. Então, antes, nas vidas anteriores, os nossos filhos, os nossos pais, podem ter sido os nossos inimigos, podem ter sido aqueles que nos assassinou, aqueles que nós assassinamos, e vem para o núcleo familiar. E
quase que sempre a gente vai embora para outra dimensão e quando volta para reparar na mesma família. Claro que modificada, porque uns ficaram idosos, porque o outro, a maioria já desencarnou e vai nesse ciclo, porque nós temos que reparar até o último cetil. Sabendo disso, então trata com amor todos. Eu dou o exemplo que imaginemos aquela criatura, e isso tem em literaturas espíritas, aquela criatura que matou a escrava chicoteada e largou-a ensanguentada em cima de um formigueiro. Crueldade tremenda. Esta mulher, quando na espiritualidade, sabendo pelo que passou, era um resgate da sua própria vida, as suas dores burilaram cada vez mais a vida. Ela, às vezes, no processo da reencarnação, pergunta se aceita o seu algoz, aquele que a chicoteou e a matou na outra vida como seu filho. Ela, como prova de amor, o aceita. A prática da caridade. E ele nasce das suas entranhas e é colocado no seu seio para sugar a vida, para que possa viver. E a mãe lhe dá o amor constantemente. Sofre para que ele seja elevado, para que consiga vencer a sua própria violência, para que naquele lar pobre entenda que não há mais empregados seus. Então, como é bela! Jesus disse, nos ensinou, amai os vossos inimigos. Quando a gente não consegue amar os nossos inimigos, eles vêm na figura de um filho, na figura de um pai, de uma mãe, para que a gente possa amar. Então a gente tem que entender esses desígnios de Deus e amar os nossos próximos, mais próximos, para depois amarmos os próximos mais distantes. Aqui no capítulo 5 do... Nós temos tempo nesse bloco? Sim. Aqui no capítulo 5 do livro As Coisas da Vida e do Espírito, título do nosso programa, ele diz que há sempre uma forma de ajudar. Quando perceberes que o mundo está infeliz por causa das desestruturações de outras vidas e outras relações, pelo desajuste da psique de alguém, a produzir ideias fixas, autodestruição moral e até suicídios construídos na estrada do semelhante, ajuda de alguma forma, auxilia com a palavra amiga, oferece um livro com mensagem edificante, vibra na positividade da prece. Nós todos somos um. Não haverá paz, nem encontraremos a alegria plena enquanto houver um irmão sofrendo, onde quer que seja. Somos ligados pelo IFC1, fluido cósmico universal, e embora não transpareça, somos conectados uns com os outros. Não há barreira entre nações, não há diferença entre religiões. Qualquer que seja o título que queiramos dar, somos todos filhos de Deus. As guerras nos causam dor, mesmo se estiverem a milhares de quilômetros de distância. Os dementes, os cegos, os surdos, os que sofrem de afasia, os paralíticos, não importa o tamanho da dor do outro, nós sofremos. Fomos todos exilados de capela, mas não ficamos desamparados e não ficaremos. Mas se não cumprirmos com a tarefa a que nos dispusemos, não formos os trabalhadores da última hora, de certo seremos deportados mais uma vez. Procure entender as leis mais simples
que são as leis naturais, as leis de Deus. As leis dos homens são revogáveis, mudam de tempo em tempo, dependem do comportamento social, da evolução dos povos, diferente das leis divinas que são imutáveis. Leia uma página do Evangelho por semana. Você verá a diferença que fará na sua vida. A Casa Universal. Nós estamos sempre aqui comentando. Falamos no outro programa em relação aos desastres, a coletividade pagando. Não precisa estar, não precisa ser do lugar. Quantas pessoas se reuniram, estavam reunidos em aviões que caíram. Aquele desastre do Titanic. Quantas criaturas de várias nações estavam lá. Então entenda que nós somos ligados. É como se todos nós estivéssemos aqui dentro do mar. Então tudo que a gente se mexe, a água se mexe, a gente sente. Um exemplo simples, né? Como num aquário, você chega por cima do aquário e mexe, empurra a água na flor da água no aquário, você vê que as algas lá embaixo se mexem. Os peixes sentem. É o fluido cósmico universal. O que a gente emite de pensamento, movimenta. Pensamento é energia. Movimenta toda uma onda que vai reverberando. Um pensamento ruim que chega a uma pessoa, ela sente a carga negativa. Nós falamos a respeito da prece, que a prece é doce, que a prece é o remédio que o paciente toma mesmo sem querer. A prece direcionada é um bálsamo que chega. O pensamento, às vezes não precisa verbalizar a prece pelo pensamento, vinda do coração, ela emite ondas salutares até chegar à pessoa. Entendam que a caridade feita dentro de casa, feita em qualquer lugar, ela é salutar e preenche as coisas da caridade. Eu não sei se eu respondi. Respondeu sim. Melhor ainda do que ler o Evangelho, que é importante, nós temos que ter o conhecimento, é viver o Evangelho. E com isso tudo que o nosso país está passando, está demonstrando que nós estamos vivendo o Evangelho com essa caridade que está sendo disponibilizado aos nossos irmãos queridos. E o tempo passa tão rápido. Como é bom estar com vocês. Como é bom a gente poder conversar com o telespectador a respeito das coisas do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. Deise, para suas despedidas. Que possamos, além de ler o Evangelho, possamos viver o Evangelho. Muita paz, meus irmãos. Muita paz.